Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui novamente para a gente falar de questão da nossa saúde mental, sobre as nossas emoções, sobre assuntos que são do nosso dia a dia. Hoje eu quero falar sobre a morte. É um assunto pesado, mas que infelizmente, principalmente agora por causa da pandemia, ela está mais presente ou na nossa vida, da nossa família, ou dos nossos amigos, ou até mesmo do nosso imaginário. Eu pratico uma fé religiosa baseada na Bíblia. E segundo a Bíblia, a gente tem uma vivência sobre a Terra e um dia essa vivência vai terminar, essa nossa vida terrena. Então a morte vai vir e vai nos levar e nós vamos passar por uma outra vida, que é uma vida espiritual com Deus. Isso em vários momentos me ajuda, por exemplo, a eu me acalmar quando eu penso que meus pais possam morrer, que alguém da minha família importante possa vir a morrer. Então me apego a essa minha fé para poder entender e talvez acalentar um pouco os meus pensamentos. Lógico, eu não tive ainda a experiência e gostaria de não ter, mas infelizmente vai chegar um momento que eu vou ter, de perder alguém das pessoas mais importantes para mim. Seria meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, minha esposa, minhas filhas. Não tive essa perca ainda. Tive de tios, avós, mas são pessoas que eram importantes para mim, mas entendo que não é dessas outras, não é que nem pai, mãe, irmãos, é um pouco diferente. Porque a gente sabe que cada pessoa ocupa um espaço diferente dentro de nós. Então assim, eu vejo que a gente tem que se apegar a essa espiritualidade, essa nossa fé, para a gente poder entender um pouquinho o processo da vida. Mas infelizmente, a gente não gosta de falar sobre a morte, a gente não gosta de falar sobre a perca. A gente acha que isso nunca vai chegar na nossa casa, que isso nunca vai acontecer conosco. Ou a gente tenta enganar o nosso cérebro, achar que isso acontece longe. Mas devido à pandemia agora, a gente não está conseguindo enganar mais o nosso cérebro. Ele começa já a imaginar que os nossos pais, que são idosos, possam vir a morrer, que alguém da nossa família possa vir a falecer. E isso muitas vezes gera uma ansiedade. Ansiedade eu digo que é uma coisa normal, porque hoje está sendo quase impossível você não ficar ansioso se você pensar que alguém da sua família ou amigos pode só vir a morrer. Mas por isso que é importante a gente invocar essa nossa fé, essa nossa espiritualidade. Porque veja bem, se eu acredito em Cristo Jesus, estou falando para quem acredita na Bíblia, que segue normalmente o modelo de Cristo, que seria a maioria das igrejas evangélicas, católicas e assim por diante. Ele teve que passar por esse processo, para ele voltar a Deus, para ele ter uma vida lá com Deus. Então assim, ele também, se ele passou por isso, nós também temos que passar para chegar-se a Deus. É fácil? Não é fácil, é complicado. Mas se a gente pratica a fé há 30, 40, vamos pensar os nossos pais. Meu pai, por exemplo, ele pratica uma fé religiosa tem 60 anos. O dia que acontecer de Deus vir levar ele, vai ser o ápice da fé religiosa dele. Para mim, como filho que vou ficar, vai ser terrível, terrível. Mas eu tenho que compreender que para o meu pai realizar essa fé espiritual dele, ele precisa passar pelo processo da morte. Não sei se isso vai me ajudar ou não, mas pensa bem, se eu estou há 35 anos praticando uma fé religiosa, indo na igreja, fazendo a leitura da Bíblia, e eu não consegui compreender isto, eu estou perdendo meu tempo. Então a gente precisa ter uma compreensão melhor também que a morte, ela faz parte da vida. E ela não é o fim, mas é uma continuidade diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. E ao invés, talvez, de a gente focar tanto nessa preocupação agora, se morrer e tal, será que não seria o momento de a gente preocupar também em adotar medidas, posturas, comportamentos diferentes? Por exemplo,
Filhos que estão há anos sem falar com o pai. Pai, né, que porque o filho tomou atitudes diferentes, ele não conversa mais com o filho. A gente não conversa com o tio, com o irmão, com a irmã. Quantos irmãos brigaram, gente? Será que isso vai justificar quando ele partir ou ela partir? A gente vai ficar com a dor e com a sensação, poxa, eu deveria ter tido a última conversa. Então, assim, eu acho que nós praticarmos as nossas fé religiosas de suma importância, mas também fazer a aceitação do que está escrito biblicamente para aqueles que seguem a Bíblia. A morte, ela é apenas um processo para uma vida muito melhor do que essa. Porém, nós como seres humanos, que a gente é um pouco egoísta, ou talvez muito egoísta, não aceitamos perder, não aceitamos que a morte faz parte também da vida. E que para nós ter uma vida com Deus, a gente precisa passar dessa vida terrena para uma outra vida, uma vida espiritual, para quem segue os mandamentos bíblicos. É dolorido, é uma dor, é difícil passar, por isso que muitas vezes nós, como profissional da psicologia, se colocamos à disposição para fazer o tratamento do luto. Mas nós não podemos evitar a morte. Ela está presente na minha e na vida de todas as pessoas que estão vivas. E infelizmente, um dia vai chegar o meu momento e o momento de alguém da minha família que eu gosto muito. E eu não vou poder fazer nada, a não ser aceitar, passar pelo sofrimento e depois por uma compreensão e viver com uma saudade enquanto eu estiver vivo aqui sobre a terra.